Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto, o curso do Nginx aqui. Nós estamos utilizando duas aplicações. Então vamos lá dando continuidade no nosso curso, né? Estamos aqui com duas aplicações, na realidade, duas aplicações mobile. Como eu já falei anteriormente, essa ferramenta é interessante para você que vai desenvolver sozinho, dar manutenção para duas aplicações ou para um grupo até pequeno, né? Para você se trabalhar. Eu estou com o bundle rodando num terminal. Se você observar, eu tenho já esse comando pré-configurado lá no meu package.json. E do outro lado também eu rodei o comando yarn. Eu rodei esse comando aqui, o run Android, para fazer a execução do Android. Bacana? Eu executei o bundle de um lado e do outro lado eu executei a aplicação Android. Então vamos lá. Primeiramente aqui, para a gente dar continuidade, hoje a gente vai criar o nosso primeiro componente aí. A gente já, lá no início, a gente já criou um componente para a gente aprender como que é, mas a gente vai criar um componente do zero aqui, vamos dar continuidade com o nosso curso. E a partir de agora nós vamos começar a criar um componente genérico para que a gente possa estar importando nas duas aplicações. Tá bom? Então eu tenho aqui os meus apps, que eu estou com o chat text aqui, o projeto do Android e do iOS criado, e eu também tenho a aplicação do delivery. Eu posso criar componentes básicos que eu possa utilizar nas duas aplicações. Tá bom? Então, no decorrer do processo aqui, a gente vai aprender agora a criar alguns componentes básicos para que a gente possa estar utilizando. Bacana? Nessa aula agora, então, você vai aprender a criar o componente em si, tá bom? Então, como eu já falei, você tem aí a extensão do Nginx, Nginx Console instalado. Se caso você caiu no vídeo agora e não tem essa extensão instalada ainda, você vai vir aqui em extensões, vai procurar por NX Console e vai instalar essa extensão. Bacana? Então, você instalou essa extensão, você já vai ter aí a extensão para poder criar componente no Nginx Console aqui. E vai aparecer aqui na aba, que vai aparecer essa extensão aqui para você, bacana? Então, vamos criar o nosso primeiro componente. Eu cliquei aqui na extensão e eu vou clicar aqui em Generator. E ele vai abrir essas opções aqui, várias opções, quer dizer, várias opções aqui de integração que o Nginx tem com outros projetos. Então, ele tem aqui com alguns outros projetos. Ele também aqui cria por React, React para web. Aí nós temos aqui o React Native, aqui embaixo tem o Workspace aqui, eles criam a área de trabalho, né? Mas vamos focar aqui no nosso React Native, né? Que as duas aplicações é voltada para o React Native. E eu vou clicar aqui em Components, tá bom? Então a gente vai criar um componente e eu vou clicar aqui em Components, bacana? Se você quiser, se você caiu agora, que nem como eu já falei agora há pouco, se você caiu nessa aula aqui agora, volta lá no início para você entender o início de tudo, como que você configura, cria pasta. Eu já criei muitas bibliotecas. Eu vou clicar aqui para liberar outras opções. Eu vou criar aqui um botão, deixa eu ver. Eu vou criar aqui, primeiramente, um text input. E eu vou dar o nome dele aqui de text. Text input genérico. Text input só. Vou colocar assim. Aqui agora eu vou selecionar para onde que eu quero adicionar esse text input. Eu vou voltar aqui de novo no projeto, vou abrir libs. Eu tenho aqui a minha pasta share, que é compartilhamento. E dentro dessa pasta compartilhamento eu tenho muitas outras pastas, tá? Eu tenho ASTs, eu tenho components, context, global, hooks, interface, screen também. Então aqui dentro eu vou estar criando as minhas pastas, eu vou estar criando meus componentes para que eu possa compartilhar com cada projeto meu. Então tá aqui o meu components, eu vou escolher o local components, beleza? Então eu vou fechar aqui, eu vou voltar aqui no console, ó, tá aqui. Eu vou clicar nessa opção e eu vou encontrar aqui share. Eu tenho que achar o share components, que é a pasta share lá que eu criei, essa pasta aqui. E aqui dentro eu tenho o components. Então é isso que eu vou escolher, tá bom? Ó, share components. Lá dentro ele já vai criar para gente esse aqui se eu já clicar em gerar aqui agora. E ele já me dá aqui, ó, ele já me dá uma estrutura de como que vai ficar lá dentro. Ó. Ele vai criar aqui dentro de src lib, ele vai criar um componente para a gente chamado text input.
é esse componente que eu vou estar utilizando nos meus projetos. Esse componente que eu vou personalizar ele. Bacana? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui para button, botão, botão sem acento, genérico. Vou escrever assim, ó, ele está recarregando novamente, então tá aqui, ó. Ele vai recarregar novamente, vamos só aguardar, tá aqui, ó, botão, ele vai fazer uma outra correção. Pronto, agora vamos só aguardar fazer a correção aqui, ó, que ele está fazendo, tá montando a estrutura para a gente como que vai ficar. Então ele vai criar lá dentro da pasta components, dentro de src, libs, ele vai criar um componente para a gente chamado botão genérico. Então ele vai vir aqui, ó, ele vai vir dentro de share, components, dentro de src, dentro de lib, ó, se você observar lib, ele vai criar uma pasta chamada botão genérico. Ele vai criar aqui dentro, ó, tem o botão entrar, ele vai criar um botão genérico para que a gente possa compartilhar aí com toda a nossa aplicação. Bacana? Então é isso que ele vai fazer. Tem mais um detalhe que eu quero fazer ainda aqui, voltar aqui, eu quero já integrar ele automaticamente aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês, para que vocês possam entender. Eu quero adicionar ele nesse index para que eu possa exportar ele para toda a minha aplicação. Então é isso que eu vou fazer. Ele vai adicionar automaticamente aqui, ó, no exportar, de forma total dele, né? De forma default. Então eu vou descer um pouquinho mais aqui, ó, eu vou escolher essa opção Export. Só isso que eu preciso de fazer, tá bom? Colocar o nome do componente, escolher aonde que você quer criar esse componente e se for uma opção de exportar, você vai exportar esse componente. Lembrando, ele vai criar esse botão para a gente todo de forma utilizando o TypeScript. Legal. Após colocar o nome do componente, escolher aonde que você quer salvar o seu projeto e marcar a opção Export, agora nós vamos gerar o nosso componente. Ó, vamos só aguardar ele finalizar para a gente. Ele vai gerar lá dentro daquela pasta que eu comentei contigo. Ó. Ele gerou aqui, ó, dentro da pasta, src, lib, botão genérico, e já adicionou no nosso index também. Você pode ver que o index é na raiz, não é dentro de lib, viu? Então a gente vai fechar aqui, nós já criamos nosso componente, vamos só fechar aqui, vamos voltar para o nosso projeto, aí você pode ver que está verdinho, agora ele criou o nosso componente aqui, ó, botão genérico com todas as opções aqui dentro. Ele já colocou até um texto para que a gente possa, até então, utilizar ele em algum outro local. E vamos aqui no nosso index, ó, ele adicionou aqui também ó, o botão genérico, ele já adicionou aqui para que a gente possa utilizar ele na onde que a gente quiser importar. Bacana? Então nós já fizemos aí, criamos o nosso primeiro componente já que a gente vai utilizar e na próxima aula a gente vai dar uma melhorada nesse botão, vamos criar umas propriedades para que a gente possa passar nesse botão, bacana, para que a gente possa utilizar lá no nosso projeto, onde que a gente importar, beleza? Então pessoal, na aula de hoje é isso, valeu, um abraço e até a próxima aula.